Vou mudar agora de assunto, pra gente parar de falar de link building aqui, vou te fazer uma pergunta mais polêmica. Mas tu teve a experiência de trabalhar na Inglaterra e de ser dos dois lados, né? Como funcionário e como dono da empresa. E tu também teve a mesma experiência como funcionário e como dono de empresa aqui no Brasil. E é muito comum a gente conversar com alguém e as pessoas usarem a expressão, eu uso, até já usei aqui há alguns minutos atrás a expressão, aqui no Brasil as pessoas falam tal coisa. A gente usa muito isso, né? Ah, mas aqui no Brasil tal coisa. E muita gente, assim como eu cometi esse erro agora, tipo, eu não tenho a menor experiência de como é que a coisa é fora do Brasil para estar falando desse jeito, né? Mas tu teve essa experiência, né? Tu trabalhou estando lá na Espanha, trabalhou estando lá na Inglaterra e trabalhou e conhece os dois lados aqui no Brasil também. Qual que é a grande diferença, assim, tipo, tanto de ter empresa quanto das pessoas, de como é que é a relação com o funcionário aqui, como é que é a relação com o funcionário lá? Olha, Denis, da nossa experiência pode dizer que não muda muita coisa, cara. De verdade, acho que o que muda é o idioma, cara. E algumas coisas, algumas questões culturais. Em termos de processo de trabalho, dia a dia, às vezes muita gente acha que o Brasil é cheio de imposto, cheio de burocracia. Meu amigo, vai para a Inglaterra para tu ver. A única diferença é que lá tu vê o dinheiro voltar. Lá tem um apoio maior do governo. Só que aqui não. Só que em termos de impostos, em termos de burocracia, as leis trabalhistas, cara, é igual. É igual e assim, em alguns casos até pior, cara. Às vezes eu tenho que... É legal que, tipo assim, tem algumas coisas que eu explico pro Alan e ele me explica, né? Por exemplo, tenta explicar pro cara que você tem que pagar 13 salários pro nego. Eles não entendem isso, cara. Não existe 13º salário. Por quê? Da onde que saiu isso? Por que eu tenho que pagar um mês a mais de graça pro cara? Mas não é de graça, né? Sabe por que existe 13º salário? Nossa, não. Confesso que não. Só sei que existe. É porque tradicionalmente a gente tem... o americano, por exemplo, ele trabalha por semana. Uhum. Certo? Então, se a gente considerar que a gente tem 12 meses de 4 semanas, o trabalhador, de alguma forma, ele trabalhou um mês a mais de graça. Porque se a gente for dividir os meses somente em semanas, ele é dividido... A gente tem 13 vezes 4 semanas no ano. Porque o mês ele sempre tem um pouquinho mais, sim. um pouquinho mais de 4 semanas, né? 4 semanas e alguns dias. Chega lá no final do ano, esses dias a mais de cada mês somam um mês a mais. Então, se tu comparar a maneira com que eles não fazem isso na Inglaterra? Na Inglaterra você não paga por semana, você paga por mês? Você não faz isso na Espanha, na Inglaterra não sei, mas o salário para quem trabalha nos Estados Unidos, o salário é negociado anualmente, né? Sim. E ele é pago pensando de forma semanal, mas ele é também. negociado anualmente. Aqui no Brasil não, a gente negocia um salário mensal, só que daí para o funcionário não sair perdendo esses dias que ele trabalhou mais ali um pouquinho, é por isso que existe o 13º salário. Bom. Agora, quando tu conversar com o Alan de novo, tu explica isso pra ele. Vou explicar isso pra ele. Obrigado, cara. Nossa, juro por Deus que eu não tinha nem ideia. Mas cara. essa informação... saber, cara, porque até então eu falava assim, era assim, ó, beleza, sou funcionário, ganho 13 salários, então vai vir o 13º, legal. Agora eu sou dono. Puta que pariu, velho, tem que pagar o 13º. Mas essa explicação ela não é fácil, não é... Pouquíssima gente sabe disso, é realmente, tipo, eu nem sei por que eu sei desse negócio. Eu descobri de algum jeito, e eu achei muito interessante, por isso que... Revoltado em ter que pagar o 13º. Provavelmente. Provavelmente algum dia eu pensei, por que eu tenho que pagar esse negócio? E aí eu fui atrás e descobri isso. Mas enfim, continua falando o que tu... Mas assim, é mais ou menos isso, viu, Denis? Eu não vejo muita diferença, sabe? Culturalmente, em termos de funcionários e tal, é muito similar, cara, é muito. Você pega os programadores, as mesmas características daqui, a gente tem lá, vai muito das áreas. Então, no dia a dia, como funcionário, não vi muitas diferenças, e também como empregador, cara, assim, como dono, na verdade, empregador, como dono, cara, é igual, cara. O que muda é algumas coisas culturais e o idioma. Burocracia, impostos, é a mesma coisa, cara. Mas e até o estilo de trabalho, assim, é igual? Dá para dizer que o funcionário aqui, o funcionário lá tem alguma, sei lá, alguma diferença que te faça preferir um que o outro? Ou prefiro trabalhar aqui no Brasil com um brasileiro, prefiro trabalhar na Inglaterra? Cara, assim, a forma como eu analiso, cara, eu vejo que é muito parecido, cara. É muito parecido, sabe? Até o comportamento dos funcionários, sabe? Aquela questão, quando eles são mais novos, tendem a
não tá muito preocupados. Aí quando o cara já fica um pouco mais velho, já é casado, é muito parecido, cara. Assim, não consigo te pontuar nenhuma grande diferença que eu falo assim, prefiro o pessoal da Inglaterra ou prefiro o pessoal do Brasil, sabe? Se a gente pega os estagiários de lá com o estagiário daqui, é a mesma característica. Se a gente pega os caras mais seniors, também a gente observa isso. Então, eu olho muito mais como um ser humano do que brasileiro e ingleses, por exemplo. E do ponto de vista de cliente? Aí sim muda. Lá a gente nota que o inglês, ele parece que ele quer mostrar que ele sabe mais, sabe? Ele é um pouco mais... O termo em inglês é stubborn, ele é mais metido, ele acha que ele sabe de tudo, entendeu? Já aqui no Brasil, nem tanto, sabe? Você nota um pouco mais de humildade, um pouco mais de carisma do que o inglês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse é só um pedaço da nossa conversa. Se tu quiser continuar assistindo a partir desse ponto, vai ter um link no primeiro comentário. Eu também vou colocar aqui nessa tela final um link para o episódio completo e também tem um link para a playlist para tu poder assistir outros episódios do Mateada Podcast. Se tu gostou do nosso papo, dá um like, ia ser muito importante para o canal, segue o Mateada Podcast aqui no YouTube e também deixa o teu comentário, isso é muito importante para nós.